Olá, bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo do dia de hoje. Eu sou o Wagner. Eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André, que fica aqui em Belo Horizonte. E hoje a gente vai fazer um pequeno estudo sobre o livro Fonte Viva. Os recadinhos já foram deixados no início da nossa transmissão e a Fraternidade Espírita Jesus Amigo nos sugere aquelas observações que deixaram no recadinhos, e a minha garrafinha de água ela se encontra aqui. E a sua? Está aí? O nosso tema hoje é a cortina do eu. O que Emmanuel nos traz dentro dessa lição? Vamos fazer uma reflexão, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos a nos recolhermos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e buscando, através dos ensinamentos de Jesus, aprender um pouco sobre o Evangelho que nos conecta a Deus, os seus ensinamentos, as suas leis e o nosso modo de viver, que nesta oportunidade da manhã, neste pequeno momento de reflexão, possamos absorver as informações que o Evangelho do Cristo nos traz, na palavra do nosso irmão e amigo Emmanuel, através da Fraternidade Jesus Amigo, que disponibiliza esse minuto de manhã para que possamos estudar com brevidade esses ensinamentos, permitindo que eles nos iluminem no decorrer do dia e nos dias seguintes. Que Deus, que abençoa a todos, sem distinção, possamos nós estar de mente e coração aberto para receber essas orientações. Que assim seja. Como vimos, o nosso estudo é essa cortina do eu. E essa é uma lição tirada do livro Fonte Viva, é a lição de número 101, em que Emmanuel, lançando mão do Evangelho, da Bíblia, na carta de Paulo escrita aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele retira o versículo 21, aonde no versículo diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Essa frase ela foi retirada da Bíblia com a seguinte tradução: Almeida revisada e corrigida. E o que Emmanuel vai nos trazer sobre esse assunto? E melhor ainda, por que Paulo disse essa frase? Para a gente entender um pouquinho ela, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo, precisamos pegar mais um trechinho deste capítulo 2 de Filipenses para que a gente possa compreender. E para facilitar um pouco o nosso entendimento,
eu deixei de lado a tradução Almeida revisada e corrigida e nós vamos utilizar a tradução nova, tradução na linguagem de hoje, que traz uma clareza, um ensinamento, uma tradução mais fácil de compreender, aonde nesse mesmo versículo 21, nessa nova tradução, diz assim: pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus. A gente verifica que a tradução, o sentido é o mesmo, mas o modo de ler fica um pouco diferente. E para a gente compreender por que Paulo disse isso no versículo 21, vamos dar uma olhada no versículo 3 e 20 deste mesmo capítulo. No versículo 3, Paulo diz que não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. E no versículo 20, Paulo diz que, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Então aqui ficou um pouco mais fácil compreender por que Paulo fala neste versículo 21 desta forma. Ele chama a atenção de que não devemos fazer nada por interesse pessoal, que quando façamos alguma coisa, façamos pelo bem do próximo. Um exemplo de não façamos nada por interesse pessoal é esse estar aqui agora. É que quando viemos ao encontro de um estudo que possa nos trazer orientação, esclarecimento, muitas vezes a gente vem com aquele objetivo de nos melhorarmos para que a gente possa receber um benefício ou um elogio lá na frente. Mas se a gente mudar a nossa forma de pensar e se nós buscarmos nos melhorarmos para que possamos, no meio das pessoas em que vivemos, ser melhores hoje do que fomos no dia de ontem, porque tendo essa consciência de que sendo eu melhor hoje em relação ao meu ontem, eu vou conviver melhor com as pessoas que estão ao meu lado. Eu vou criar menos dificuldades para as pessoas que convivem comigo. Essas pessoas que convivem comigo terão menos preocupações em relação a mim, porque compreenderão e passarão a confiar que as minhas ações e os meus atos sempre serão em benefício de todos e não em benefício exclusivamente meu. Então ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E ele observa que quando ele fala de Timóteo, dizendo que é o único que se preocupa com vocês, dizendo que Timóteo se preocupava com aqueles que estavam junto à igreja de Filipos,
Filipenses, Timóteo estava longe dessas pessoas que se encontravam na região de Filipenses. Mas Paulo diz que Timóteo se preocupava com essas pessoas e que Timóteo tinha um grande interesse no bem-estar dessas pessoas. E por fim, Paulo observa que os outros se preocupavam com seus próprios interesses e não com os de Jesus, mostrando que a preocupação nossa muitas vezes é resolver os nossos problemas sem pensar muito naqueles que são à nossa volta. E nós, na condição de espíritas, que conhecemos os processos de reencarnação, compreendemos que estamos aqui reencarnados, nascidos numa nova oportunidade de aprendizado, aprimoramento e correção, e não de passeio e de diversão. Então há muita diferença quando nós nos interessamos pelo bem-estar alheio, porque muitas vezes nesse ato estamos corrigindo algo do passado. E aí, vamos ao que Emmanuel nos fala sobre isso. Vamos fazer uma leitura rápida do texto de Emmanuel, todo ele, e depois fazemos uma pequena observação sobre as palavras de Emmanuel também. Emmanuel nos diz assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muitos distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. E nessas imagens verificamos o Cristo caminhando, e por onde ele passa, ele leva o alívio àqueles com quem ele se encontra. A ocupação dele era auxiliar as pessoas à sua volta. Nós, presos ao corpo físico, temos o compromisso do trabalho e algumas atividades que nos é necessária a nossa existência física. Mas, deixando esses momentos de compromisso, como o trabalho, às vezes o cuidar do lar, a atenção aos que estão à nossa volta, o que fazemos com o tempo que nos sobra? Diversão ou a busca pela instrução com o exercício, com a prática dessa instrução que adquirimos a cada instante? Emmanuel continua dizendo que examinemos imparcialmente, sem privilégios de nossa parte, as atitudes que nos são peculiares, próprias, habituais do nosso dia a dia, nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos a nós mesmos que, mesmo aí, dentro desses serviços de cooperação iniciantes que nós passamos a participar, pelo entendimento dos ensinamentos da doutrina e do Evangelho, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva dentro de nós, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos
pela nossa própria imagem. E quando Emmanuel nos chama a atenção sobre essa lenda de Narciso, ele está falando sobre essa imagem em que um jovem belo, um dia olhando pelo espelho da água, vê sua imagem e se apaixona por si mesmo. Nessa história, que é uma mitologia grega, Narciso, o alto admirador, era um jovem de uma beleza incrível e herói do território de Téspias e Beócia. Então, dentro dessa história, Narciso era o símbolo, ou é o símbolo da vaidade e também da insensatez. Por que Emmanuel nos chama a atenção para essa lenda e para essa história, uma vez que o nosso tema, o nosso título é A Cortina do Eu? Emmanuel complementa dizendo para nós que, como ele diz, em tudo e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Ele diz que nos seres mais queridos que nós temos à nossa volta, habitualmente amamos a nós mesmos. E ele diz isso porque se demonstram pontos de vistas diferentes dos nossos, da nossa forma de pensar, ainda mesmo quando esses pontos de vista são superiores aos nossos, aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Então temos à nossa volta pessoas que convivem conosco. Cada um de nós carrega características e comportamentos diferentes. Sabemos nós nos comportarmos no meio destes que, não compreendendo as nossas escolhas, as nossas opções, não entramos em atrito com eles e nem deixamos de tê-los como nossos queridos, como os nossos amados? Nas obras do bem a que nos devotamos, e aqui a gente lembra que muitas vezes o espírita, ao frequentar uma casa espírita, ele principalmente no início se vê com a necessidade de participar de uma atividade em que se considere de auxílio ao próximo. Qual a nossa devotação por essas tarefas? O quanto de nós aplicamos em participar dessas tarefas com o objetivo de nos aprimorarmos para sermos melhores hoje em relação ao nosso ontem, favorecendo assim aqueles que vivem à nossa volta. Então, nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço ao qual estamos envolvido evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades, de outras pessoas, refletindo esse pensamento e essa evolução acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Às vezes começamos uma tarefa, às vezes estamos numa tarefa, às vezes trabalhamos mais no campo da coordenação dessa tarefa, e aí às vezes alguém se aproxima da tarefa também e passa a fazer aquele trabalho com melhor qualidade.
Emmanuel nos observa que como os nossos métodos, os nossos processos começam a ser superados por um comportamento evolutivo e aperfeiçoado de outro que se aproximam da tarefa junto de nós, ele nos observa a ausência de interesse em continuar aquele processo. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Então, verificamos alguém agindo e trabalhando com características mais eficazes do que a nós, ficamos ali, mas sem aquela disposição de oferecer com o mesmo vigor quando do nosso início. Se nos achamos em posição superior àqueles que estão à nossa volta, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue junto de nós em condições de subalternidade, de inferioridade, a fim de podermos contemplarmos com volúpia, com orgulho, as nossas qualidades nobres no reconhecimento que passam a ter de nós, de longo curso, a que se sentem constrangidos, pois estamos ali auxiliando aqueles que se encontram numa posição inferior a nós, e como Emmanuel nos observam, esses nos reconhece durante muito tempo como aquele que auxilia, mas muitas vezes a nossa posição constrange a estes. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte que nós, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E aí, estudando o tema, meditando, eu achei essa frase e entendi que ela ficava muito bem aqui no nosso estudo, porque diz que a virtude premeditada é a virtude do vício. Então, quando participamos de uma atividade de auxílio ao próximo, que aparentemente é um comportamento virtuoso, tem dentro desse comportamento uma premeditação de sermos vistos como pessoas boas que auxiliam alguém? Ou participamos da tarefa com o objetivo de ver a luta alheia, analisar a dificuldade do outro e aprender com o outro de que é necessário ter paz e paciência no coração para atravessar esse momento de vida física que todo o espírito que encarna experimenta. De compreender que aqueles que estão à nossa volta estão numa luta de aprendizado e aprimoramento como nós. Com uma diferença às vezes, é que estando nós próximos da doutrina dos Espíritos e estudando-a juntamente com o Evangelho, sabemos e compreendemos que a vida física é um processo de aprendizado, a reencarnação e aqueles que estão à nossa volta são escolas, são materiais didáticos para o nosso aprimoramento. Qual o objetivo da nossa participação em auxiliar alguém?
e faço essa observação porque muitas vezes nós estamos vinculados a uma atividade e basta que haja alguma coisa que seja do nosso interesse cá fora e nós deixamos de ir àquela atividade, avisamos aos companheiros de atividade que não participaremos naquele dia, naquela semana, e muitas vezes a razão de não participarmos é porque ou é um dia de feriado, ou porque naquele dia alguém do conjunto familiar está fazendo aniversário e a gente compreende que aquela hora e meia que nos ocuparíamos na atividade de auxílio ao próximo, se participarmos dessa atividade, ela irá nos prejudicar as 24 horas de aniversário que um parente nosso está fazendo. E às vezes então deixamos de ir em amparo ao outro, porque naquele dia, naquela 24 horas daquele dia, há um aniversário. Então, qual a nossa disposição em auxiliar verdadeiramente o outro? E qual o nosso interesse em ir em auxílio do outro? Nos aprimorarmos? Ou simplesmente porque temos um tempo vago no nosso dia e aí nos vinculamos a uma tarefa? Porque basta cá fora termos uma outra ocupação e muitas vezes de diversão e abandonamos aquela que seria uma tarefa de alívio ao próximo. Emmanuel vai finalizando dizendo que, entretanto, graças à bondade de Deus, graças ao benefício que recebemos de Deus, o sofrimento que experimentamos no dia a dia, porque se hoje o dia está tranquilo, é provável que o nosso ontem foi doloroso, foi difícil. E se o ontem e o hoje ainda não alcançou isso, pode ser que o amanhã nosso seja de luta e dificuldade. Então Emmanuel diz que graças a essa bondade de Deus, que nos traz o sofrimento para que nós possamos analisar as coisas com um material didático mais apropriado, visto que não soubemos aproveitar as lições através das lutas alheias, então chega a essas lutas para que possamos acordar. E ele diz que além dessa bondade do sofrimento, também a bondade da morte nos surpreende. Diante daquele convívio tranquilo em que a gente acha que nada pode nos acontecer, somos visitados pela bondade de Deus com o sofrimento e com a morte. Na experiência do corpo e além dessa experiência do corpo no mundo espiritual, arrebatando-nos, levando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo. É porque no Livro dos Espíritos, na questão 393, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. É porque no Livro dos Espíritos, na questão 393, a doutrina diz que quando retornamos ao mundo espiritual, depois do nosso desencarne, nós entramos num processo de meditação e percebemos aonde erramos, com quem erramos e como poderíamos ter evitado. E através dessa humildade, pedimos a Deus renascer novamente dentro daquele campo em que não soubemos aproveitar ou buscamos
renascimentos que nos permite evoluir. E aí devemos lembrar que essa existência física que nos encontramos hoje faz parte dessa escolha da questão 393 do Livro dos Espíritos, em que antes de nascermos, no mundo espiritual, olhamos para o nosso passado, enxergamos o que precisávamos fazer para corrigir, melhorar e modificarmos. E aí, encontrar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa felicidade dentro dessa glória de viver. Emmanuel finaliza dizendo que podemos nós buscarmos, através dos estudos, analisar o que eles nos traz e verificar como podemos colocar em prática esses ensinamentos dentro do meio em que vivemos. Analisar o conjunto daqueles que partilham conosco o dia a dia e ter a caridade, a compreensão de poder ter a paciência de compreender que muitos dos que vivem conosco, por não conhecerem e não compreenderem a doutrina dos Espíritos, não seguirem as mesmas ideias e os mesmos objetivos que nós. Mas não precisamos nos afastarmos deles, ao contrário, acolhê-los com a nossa sabedoria e com o conhecimento que vamos adquirindo a cada instante através do estudo. O nosso tempo chegou ao fim, agradeço a todos pela companhia e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Convido a todos a nos recolhermos através do pensamento, elevando a Deus o agradecimento de estarmos aqui reunidos e nessa oportunidade possamos também incluir em nossa prece aqueles que vivem junto de nós e que ainda não compreendem o que sabemos, que possamos estender também a nossa prece em direção àqueles que não conhecemos pessoalmente, mas sabemos que se encontram nos asilos, nos abrigos, nos leitos dos hospitais ou dos lares em grande sofrimento, por não conhecerem a vida espiritual, por não compreenderem que aquela dificuldade é momentânea, e lembrarmos que nós também poderemos e estamos às vezes experimentando graves dificuldades para a nossa revolução, para a nossa elevação perante a vida física, superando ela e alcançando a vida espiritual. Que Deus, abençoando a todos nós, possamos nós voltarmos aos nossos afazeres, carregando as lições que a doutrina espírita e o Evangelho nos oferece a cada instante. Eu agradeço a companhia de todos e faço um convite aos que desejarem. No dia 30, terça-feira, no horário de 20 horas e 30 minutos, na Fraternidade Espírita Mundo Luz, teremos um estudo lá com o tema Causa e Efeito. É a parte 7. E nessa parte 7 falaremos de causas anteriores das aflições. As outras partes, de 1 a 6, se buscarem na página da Fraternidade Mundo Luz, encontrarão elas e, ao assisti-la, terão melhor compreensão desta parte 7. Obrigado a todos pela companhia. Tenhamos um bom dia. Até o próximo encontro. Abraço.